Tá. Só um risquinho aqui, ó. Tá vendo? Um risquinho só. Não muito pra cima, tá muito pra cima, tá vendo? Tá vendo o risquinho aquele ali? E é que assim, não pode ficar toda essa área Claro, aparecendo. claro. aqui. Só em cima lá, por Isso, um exemplo. risquinho branco. Tá, Ó, tá. entendi. Deixa pra mim segurar agora. Pode dar É difícil. Sensível a quê? Então, algumas são mais sensíveis a substâncias químicas, outras a trauma. Deixa ela terminar o que ela. Daí a gente já pergunta. Tá ligado? Pessoal, continuar, né? Que senão a gente não consegue depois sanar as nossas dúvidas. Então, a gente falou sobre as 3 divisões do nosso cérebro, né? O cérebro lagarto, conversa no corredor não dá. que controla a sobrevivência, as funções vitais, o cérebro cachorro, que é o miolo, que controla as emoções, e o cérebro humano, que é o racional, que é aquele mais externo, né? Falamos que a gente tem que manter um equilíbrio, que a gente tem que ter neurônios que conversam, mas outros têm que estar silenciados. Se tiver muita conversa, dá problema, e se tiver só silêncio, dá problema, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Conversamos também que as drogas, elas tiram o nosso cérebro do equilíbrio, né? Que drogas como a cocaína, o crack e anfetaminas superativam, superestimulam o nosso cérebro. Por isso que as pessoas que usam esse tipo de droga podem ter confusão e podem morrer por overdose. Assim como pessoas que usam álcool, heroína, tranquilizantes, eles vão silenciar muito o cérebro, vão ir desligando gradativamente o cérebro de fora para dentro, né? Então primeiro a pessoa perde o juízo, ela fica sonolenta, ela fica descoordenada até que ela entra em coma também, né? Então pessoas que usam essas drogas que a gente chama de depressores, tá? Depressores por enfraquecerem, não é depressão, não é depressora de causar tristeza, mas de deprimir quer dizer desligar, enfraquecer o sistema nervoso, tá? Então vimos que as drogas tiram o nosso cérebro do equilíbrio. Vimos também que nós temos um dispositivo no nosso cérebro que a gente chama de sistema de recompensa. E que o sistema de recompensa, ele é ativado quando a gente tem comportamentos necessários à nossa sobrevivência, à manutenção da nossa espécie, que é beber, se alimentar e se reproduzir. E quando esse sistema de recompensa é ativado, a mensagem que o nosso cérebro dispara é bom, faz de novo. E vimos também que as drogas, que a gente chama de drogas de abuso, tá? Porque um remédio também é uma droga, tá? Mas as drogas de abuso agem no sistema de recompensa. Então, quando a gente usa uma droga, o nosso sistema de recompensa diz, é bom, faz de novo. O que acontece? As drogas, gente, elas são um estímulo externo ao nosso corpo. É um estímulo químico. A gente está colocando uma substância química para dentro do nosso corpo que estimula o sistema de recompensa com muito mais força do que o alimento, do que a água, do que a reprodução. Por isso que, conforme a pessoa vai utilizando cada vez mais aquela droga, ela vai deixando de ter comportamentos que normalmente ela tinha, tá? Então, enquanto antes a pessoa jogava, pô, mas o meu filho adorava jogar futebol na quarta-feira, até isso ele deixou. Pô, mas ele gostava muito da aula de violão que ele tinha, ou da aula de capoeira que ele fazia, até isso ele deixou. E a namorada dele, então, nem ela não quer mais. Por quê? Porque a força com que as drogas ligam o sistema de recompensa é maior do que o que a gente chama de prazeres naturais. Roberto, uma pergunta assim, nessa fase assim, ó. Olha, pensa assim, ó. Eu, quando comecei a usar droga cocaína, por exemplo. Me dava prazer, quando eu tava numa festa, bebia, me dava prazer, eu ficava agitado, elétrico, tá? Naquele primeiro estágio. Aí eu me viciei, na verdade. Comecei a usar,
Usava só fim de semana, aí dava prazer aquele, pá, Depois tudo tu não que eu- sente mais. Aí depois eu continuava, começava a usar todos os dias, já não era Não mais sente aquele mais. prazer da peça, era o prazer de me trancar numa peça, ficar espiado. Ela chegou a afetar alguma região? Sim. Porque Sim. afetou, Sim. já afetou. Uma coisa, gente, tá? A pessoa busca a droga por 2 motivos, tá? Porque a droga dá prazer, ou porque a droga alivia um desconforto. Então a gente normalmente começa a usar a droga porque ela dá prazer. Como a cocaína e o crack, por exemplo, são drogas que viciam muito facilmente, conforme a gente vai repetindo, né? Primeiro que assim, o nosso corpo, gente, ele é extremamente inteligente. Tá? Sempre que o dono dele faz uma besteira, o nosso corpo tenta compensar o estrago que a gente faz com ele. Tá? Então, por exemplo, se tu ficar 3 dias acordado sem dormir, tá? Dormir é extremamente importante para o nosso corpo, certo? É extremamente importante. Se tu ficar 3 dias sem dormir, como por exemplo faz um caminhoneiro que usa rebite, tá? O corpo vai fazer o seguinte: ele não está dormindo por bem, ele vai dormir por mal. Mas ele faz isso porque o corpo precisa dormir. É para manter a tua vida. Tá? Então, se a pessoa está 3 dias acordado, vai chegar um momento em que ela simplesmente apaga. Tá? Isso é o teu corpo que está tentando compensar o que tu está fazendo de errado. Daí no caso... Tá? Só um pouquinho. Então é o seguinte, quando tu tá usando uma substância que é super estimulante, cocaína, crack, tá? Tu tá superativando o teu cérebro, certo? Os nossos neurônios, eles estão fazendo de tudo para compensar aquele estímulo. Eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Peraí. Olha só. Agora, se alguém quiser me levantar aqui, vai ser importante se vocês conseguirem enxergar essa balança. Se vocês quiserem ir mais perto, agora é importante. Não tá. Olha só. Pense no nosso cérebro como uma balança, tá? Onde, num lado, a gente tem aqueles neurônios que silenciam, tá? No outro lado, a gente tem os neurônios que conversam e eles têm que estar em equilíbrio. Certo? Aí a gente pensa, vamos pensar numa pessoa que usa álcool, que bebe, tá? Eu disse antes para vocês, o álcool ele liga ou desliga o nosso cérebro? Desliga, né? Ele silenciava o nosso cérebro. Então, quando a gente bebe álcool, a gente está botando um peso em qual lado da nossa balança? De silenciar ou de estimular? Silenciar, perfeito, gente. Tá? Então a gente está colocando um peso, o álcool pesa no lado do silêncio do nosso cérebro. E a gente tem um desequilíbrio. Certo? E o nosso cérebro ele vai fazer o seguinte. Ele vai olhar e vai dizer, isso aqui não está certo. Esse cérebro ele está muito desligado. Eu vou ter que fazer alguma coisa para compensar. Cheirar um pó. Cheirar um pó. Não, senhora, ainda não. Eu estou falando o que o teu organismo faz para compensar, não o que tu vai fazer para ficar tão desligado. O que acontece? Eu sei que na prática acontece isso. Mas o raciocínio é isso aí. O raciocínio é isso aí. Então, a nossa balança está desequilibrada. Aonde que a gente tem que colocar o peso agora para voltar ao equilíbrio? No outro lado, no ativado. Se eu estou com muito peso no desligado, eu vou ter que colocar o contrapeso no lado desligado. Os nossos neurônios, o nosso cérebro vai trabalhar, os nossos neurônios vão se alterar para compensar o desligue do álcool. Tá? Aí, a pessoa entra em abstinência. Ou porque ele resolveu parar, ou porque ele foi para uma clínica, enfim. Ele para de usar o álcool, tá? Aí a gente tira o álcool dali. Mas o nosso cérebro já se modificou
para compensar o álcool. Se eu tiro o álcool dessa balança, o que vai acontecer? Vai cair pro outro lado. Vai cair para o outro lado. Acelerar. Vai querer estímulo. Vai cair para o outro lado, vai ficar acelerado e eu Bater tremo e convulsiono. Porque eu fico com um cérebro super estimulado. Uma pessoa com abstinência ao álcool que treme, que tem convulsões, ou que tem delirium tremens, que é um quadro gravíssimo Quando de treme sintomas. já é grave, né? Sim. Treme já. É porque já tem um cérebro alterado pela droga. Então eu tô tremendo e daí eu preciso fazer o que para firmar o pulso? Dá uma beiçada só no martelo. O martelo para... Aqui, tá? Então nós temos, antes o sistema de recompensa é o que faz a pessoa buscar a droga pelo prazer. Mas chega um momento que o nosso corpo se modificou para aguentar o tirão da droga. E quando tu tira a droga, o teu organismo não é mais o mesmo. Tu sabe me mostrando, sabe o que eu tô enxergando, Roberto? Espero. Eu tô enxergando a tua teoria, eu tô vendo a prática aqui dentro do Deu na Rua. Mas é acontecendo isso fato. que eu quero É que só a vocês teoria enxerguem. que tu tá falando, eu tô lembrando do crânio, um cara que mora isso lá. que eu quero que vocês O lei, enxerguem. o crânio, o lei começa no bi ali, ó. Meu Aí pai. ele vai lá e toma ali um pum! E Meu para. pai, Pá, meu já pai. tá tranquilo, falando de novo, já mete a mão nos fios, já faz elétrica. Só assim. Então, o que tu... Aí tu tava me dizendo, primeiro eu cheirava cocaína e eu ficava bem, eu sentia prazer e depois eu já não sentia mais. Por quê? Porque o depois tu já tem um organismo que está diferente, que está descompensado e tu só volta a usar, tá? Quando tu usa, depois de muito tempo que tu já usou, tu tá usando para ficar normal. Tá ficando. Tá, ó. Montar assim. Entenderam o que eu quis dizer, gente? Assim, No ó. caso, se a gente tá viciado no álcool, né? Uhum. Nem me parecer que amanhã é viciado no álcool. Uhum. Às vezes ela, como a senhora falou, mas ela não bebia, ela disse, ela Começava a bebia, tremer. mas ela bebia E ficava bem. Regulava lenta. E não bebia para sentir prazer, bebia para aliviar a abstinência. Aí eu queria dar uma pergunta, aí Tá. parou de dar. Pra equilibrar aquela parte acelerada da parte calma. por exemplo. Exatamente, exatamente. Porque o cérebro já estava danificado assim na balança. Exatamente. Tem que dar um gole para ele. Tá? Então assim, ó, o que eu queria mostrar para vocês, quando que o corpo pede? Por causa do sistema de recompensa. 2, porque o nosso organismo se modifica para aguentar as besteiras que a gente faz. Só que chega um momento em que aquela modificação se instala no nosso corpo e a gente pode não conseguir mais dar a volta. Tá? E eu vou fechar com uma coisa importante aqui, que é só a última questão que eu preciso falar para vocês, para daí a gente debater. Tá? O que era a tua pergunta? Só para ver se a gente pode segurar. A pergunta era assim, ó. No caso, o sistema de recompensa do nosso cérebro tem um ponto para mim, para de mim, que era prazeroso, entendeu? Usar uma droga era prazeroso. Certo? Mas só que chegou um estágio que já não era mais prazeroso. Eu já Perfeito. estava usando a droga e não sentia aquele prazer. Perfeito. E as doses iam aumentando, e os dias iam só me, no caso, assim, me sufocando e me trazendo consequências cada vez piores, não daquela alegria, aquela felicidade, aquela euforia que eu tinha quando eu dava. Exatamente. Às vezes eu usava um tequinho, até coisa pouca, e ficava ali jogando uma sinuca, bebendo uma cerveja, todo mundo conversando, coisa e tal, e daqui a pouco eu usava 5 gramas em questão de 1 hora e não me dava nada, eu virava um bicho, entendeu? Ficava escondido ali e tal. Isso a gente pode deixar para um outro dia, tá? Que daí eu explico por que acontece isso. Só que essa aula aí vocês têm que ver assim, ó. Afim. E tem uma mais ou menos assim, ó. Tá? Uma parte assim que eu te expliquei do cérebro que curtia e depois não curtia mais. Tem a hora na rua de uma parte de mim, do meu cérebro, não querer usar droga, sabendo do jeito que eu ia ficar um monstro, entendeu? Eu ia virar um monstro, Sim. mas mesmo assim, eu tu ia. sabendo, eu ia. Por quê? Aí tu me deixa chegar na Por última parte.
Deixa eu só fechar aqui, que daí eu consigo fechar aproveitando a tua deixa. Antes da gente tomar o café, eu estava falando do frontal, dos frontais aqui. Essa parte aqui, gente, é a última parte a amadurecer no nosso cérebro, tá? E essa área do nosso cérebro aqui é a área do juízo, tá? É a área do juízo. Essa área fica pronta mais ou menos quando a gente tem 18 anos. Por que tem o que a gente chama de maioridade civil? Tá? Por que antes dos 18 ninguém pode comprar carro, comprar imóvel, parará, etc? Porque não tem ainda maturidade, não tem juízo. A carteira de Foi motorista. feito um estudo sabendo Exatamente. Com base nos estudos. né? Não é assim, ó, fez 18 anos, está pronto. Em torno de. Né? Em torno de. Então, essa área aqui, gente, ela guarda memórias, ela tem valores. Aqui está guardado o que os nossos pais nos ensinaram, o que os nossos amigos nos ensinaram. Lembram lá dos três fatores? Uma coisa é genética. Tá? Outra coisa é o contexto, é o ambiente, é aonde que eu cresci. O que o meu ambiente me ensinou? Certo? Então, essas questões formam a personalidade, vão dar os valores da pessoa. Essa área frontal tem um nome específico? Não, pode chamar a gente chama de córtex frontal. Córtex é o nome córtex quer dizer casca. Tá? Então é o córtex, aquela área enrugada do nosso cérebro. Então o córtex frontal é o córtex que controla os impulsos, a tomada de decisão, a adequação de comportamento, a análise de consequências, tá? Adolescente, gente, adolescente faz a análise de consequências. Ele pensa, se ele quer beber, ele pensa, olha, se eu vou beber e dirigir, isso eu não devo fazer. Não, eu quero beber e eu vou dirigir, eu não estou nem aí. Não tem análise de consequências. Não adequa comportamentos. Não faz planos para o futuro. Por que eu estou preocupado com o futuro? Por quê? Porque esse córtex aqui ainda está em formação. Está verde ainda. Está verde, exatamente. Porque o córtex frontal não está maduro. Quando ele amadurecer, lá nos 18, 20, por aí a pessoa já formou mais a personalidade e já tem mais juízo. Aí olha só, quem tem essa área, gente, que funciona, tá? São os humanos. Essa área que funciona assim, o que nos faz humano, o que nos diferencia de outros animais é isso aqui. Tá? Porque o resto, o funcionamento é muito parecido. O ratinho da alavanca, ele não tem isso aqui. Tá? Porque o ratinho da alavanca, ele vai lá, aperta a alavanca, é bom fazer de novo, alavanca, é bom fazer de novo. Se tirar a água e a comida dele, deixa ele sem água e sem comida, quando a gente devolve a água e a comida, ele quer a água e a comida, o negócio dele é a alavanca. Tá? O rato, vocês acham que de repente, quando ele está lá na gaiola, ele pensa, ele para e diz, nossa, mas a minha imagem perante esses pesquisadores vai ficar muito feia, eu não posso ficar aqui apertando essa alavanca. Eles vão achar que eu sou um rato drogadito, que eu sou um rato viciado, eu vou ter que ir lá e vou ter que comer um pouco de ração e beber um pouquinho de água para que eles não tenham uma imagem ruim de mim assim. O rato pensa isso? Não, porque ele não tem o cérebro humano, aquele racional. Ele obedece o cérebro lagarto, que é o que manda nele. Mas nós temos isso aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o principal. Tá? Não dá pra gente dizer que é principal, tá? Ele é o principal pro nosso juízo. Tá? Pro nosso juízo ele é principal. Então é o seguinte, usar ou não a droga, buscar ou não a droga, é o resultado de uma briga ferrenha entre o cérebro lagarto e o cérebro humano. É uma briga ferrenha entre instinto e juízo. É uma briga entre tronco encefálico e córtex frontal. Quem ganha a briga é que te faz ir ou não atrás da droga, que é o que tu me falou. Mas eu sei que eu vou ficar agressivo, eu sei que eu vou fazer besteira e mesmo assim
eu fui. Então, aonde, pode fechar isso aqui, que é em relação a conceitos, era isso, e agora a gente vai falar sobre aonde que a gente tem que trabalhar, pessoal. Aqui. Porque existe uma estrutura no cérebro de todos nós que, na presença da droga, vai ser estimulada e vai dizer: é bom, faz de novo. Mas tem uma outra estrutura que diz: é bom, mas o preço que tu vai pagar por isso, meu amigo, é caro. Tipo assim, a pessoa fica 4 dias usando, é bom faz de novo, né? Aí descansa, o cérebro desligou, viu? Aí tu te acorda assim enojada, entendido? De tudo que fez, diz assim, Certo. Hoje eu não Nunca quero mais vou usar. não quero ver mais nada hoje. Aí passa de manhã assim, aí chega E de começa. tardezinha, 5 horas, 6 horas da tarde, começa a escurecer. Tem que ir atrás. Vai, eu acho que eu vou. Só Aí mais- tá com só dinheiro mais- no bolso, só um. Vou pegar só uma. E aí tu vai lá e pega aquela uma se transforma. Exatamente. E aí vai os 3, 4, 5 dias de novo. Mesmo que Acontece, eu esqueci de mostrar para vocês. Aquele sistema de recompensa, isso é um detalhe. Eu não sei se vocês viram, não tem problema. Lá no sistema de recompensa, ele tem uma ligação direta. na frente. Ele faz assim, depois faz assim. Mostrou ali. É, Assim, que duas- aqui quem viu aqui perto viu que tinha uma Duas coisinhas setinha. rosinha assim, liga na Exatamente. frente. Então, Vai, quando vai, liga vai. o sistema de recompensa, tu tem uma consequência aqui. Então, quando a pessoa usa a droga, o julgamento está alterado. Por isso que, às vezes, sob efeito de droga, a pessoa faz uma coisa que ela não gostaria de fazer. O álcool é campeão de fazer isso. Então, por exemplo, eu nunca cheiraria cocaína na minha vida, eu acho isso péssimo. Não. Aí eu bebo um pouco. E qual é a primeira área lembrem que o álcool ele embriaga de fora para dentro, né? Tem que estimular. Bate primeiro no racional, então eu perco o julgamento. Então, cheirar cocaína nem é tão ruim assim. Ela some. Meus amigos todos estão falando que é bom, que é Todo mundo, até eu bêbado só e todo mundo de cara. tá usando. Todo mundo de cara e eu bêbado. Então elas têm essa armadilha, certo? Porque age num sistema que ele foi feito para nos mandar fazer. Ele foi feito para fazer com que a gente busque repetidamente aquele comportamento. Tá? Então, é o seguinte, o que a gente vê acontecer? Por exemplo, tem gente que deixa de fumar ou de beber quando nasceu o filho. Tem gente que para de usar crack ou cocaína quando vai para uma comunidade terapêutica, ou muita gente com a ajuda da religião. Tá? Essas coisas, gente, essas questões, o filho, a religião, as atividades que a gente faz, pesam aqui. Então a gente tem que reforçar o nosso córtex frontal para que ele ganhe a batalha, ele seja mais forte do que o sistema de recompensa. Por isso que o que vocês fazem aqui, gente, aprendizado, convivência, valores, gente, tá? Estimular essas funções do nosso córtex frontal para que o nosso córtex frontal tenha força para calar o sistema de recompensa quando bater a fissura. A fissura é o sistema de recompensa gritando, vai lá, é bom, aquilo tem que fazer de novo. É assim, é. Só que o teu córtex frontal tem que dizer, se fizer de novo, tu vai chegar atrasado, pego de novo, a tua namorada vai brigar contigo de novo, teu pai e a tua mãe vão te botar pra fora de casa de novo, tá? E o teu chefe não vai te dar uma segunda chance. Então tem que trabalhar o córtex frontal. Diga. Assim, o que acontece dentro do cérebro, assim, por exemplo, olha,
Eu tive acompanhamento psiquiátrico na rua, me receitou medicamentos, que nem aqui, me receitou medicamentos lá na rua, tá? Mas o que eu dizer, esses medicamentos como carbamazepina, que é para ansiedade, outro laranjão, que era para dormir, que eu não sei o nome, é... Clorpromazina. Clorpromazina. O que acontecia? Eu usava o crack, usava a cocaína, me acelerava, E depois aí quando desligava eu me com sentia eles. mais, eu queria me desligar com eles. Isso é perigoso, né? Perigosíssimo. Porque um era para acalmar, por exemplo, os remédios era para me acalmarem. E eu estava indo com um processo de aceleração e aí tomava um medicamento para um processo de desaceleração, por exemplo. Sim. Seria algum problema de dar uma overdose, alguma coisa assim? Depende, tá? Tudo que tu abusar pode te fazer mal. Tá? Então, se tu, assim como abusar do crack faz mal, se tu pode ter uma overdose de carbamazepina, que pode te fazer mal. Né? Então, por isso que assim, existe uma dose. Né? Quando você recebe um tratamento do médico, ele diz que tem que tomar X comprimidos. Sim, mas quando o cara estava drogado na rua, não existia Ele não isso, tá nem o cara aí. não estava nem aí. É Toma perigoso. 5, 10, Por exemplo, o pai tava assim, ó. Sim. dava uma bola. Dependendo da droga, potencializa, deixa mais. Álcool e cocaína, gente. Uma pedra de crack e daí vai fumar um baseado em cima. Acelera o coração e o outro acalma. Só que assim, é muito fácil ver isso no que a gente chama de na periferia, no coração, nas respirações. E o que está acontecendo lá nos neurônios de vocês? Diz que o cérebro de quem usa muita droga É um coquetel molotov, gente. É um coquetel molotov. cheio de buraco. Eles acham bonito, aí vão fumar um graxudo. O graxudo é a pedra misturada com a maconha. Aham. É o THC junto, uma acelera e uma diminui, dá um outro tipo de viagem. É um coquetel molotov. É uma destruição dupla, então. Claro. Ai, que eu não vou fumar, eu não fumo crack puro, fumo maconha com crack, tá destruindo mais que fumar o crack puro, porque tá usando duas de uma vez só. Eu não posso assim te dizer assim, tá destruindo mais, mas tu tá com duas substâncias químicas que estão alterando o funcionamento do teu cérebro. Então, assim, aí, só pra fechar, gente, isso que você falando ainda da gente reforçar o frontal, eu não esqueci dos canabinoides, tá? E eu acho que tu tem alguma coisa ainda pra falar. Então, assim, esse trabalho, tô falando da Carmela aqui, esse trabalho que vocês fazem juntos, tá? Isso reforça o córtex frontal de vocês. Vocês estarem em grupo reforça o córtex frontal, porque em grupo vocês aprendem valores. Com as pessoas que vêm aqui, vocês têm aprendizados, vocês estão trabalhando memória, vocês estão trabalhando valores, adequar comportamentos, novos aprendizados. Né? Então, assim, mudar a rotina, mudar as atividades, vocês vão ter que distrair o sistema de recompensa de vocês, que é o cérebro, que está lá no cérebro lagarto, que está agindo por instinto, e vocês têm que reforçar esse cara aqui. Tá? Então, de novo, né? Tem gente que consegue. Eu estava em Macapá, eu fui dar aula em Macapá, e eu recebi um rapaz, ele foi dar um depoimento na aula. Ele tinha 22 anos, o Marielson. E ele começou a usar crack com o irmão dele. E eles eram cúmplices. Então eles fumavam, compravam junto, roubavam para comprar pedra juntos. Até que um dia ele e o irmão dele brigaram. Brigaram, não briga feia. Naquele dia eles se desentenderam e o irmão dele, e eles não fumaram junto naquele dia. E o irmão dele foi fumar com outro cara. Na verdade, o irmão dele foi roubar uma casa para comprar pedra. E quando eles invadiram a casa, nessa invasão da casa, o irmão dele morreu eletrocutado na cerca elétrica. Ele parou de usar crack. Por quê? Perdeu o irmão. Porque ele perdeu o irmão. E o perder o irmão tá onde? Na frente. Aqui na frente. Eu perdi a coisa que eu mais amava. Então o sistema de recompensa diz crack. E esse aqui diz, o meu irmão se foi por causa do crack. E eu parei de usar droga porque eu ganhei a coisa que eu mais amo hoje. O que é? Meu filhinho pequenininho. Pronto. Ganhei desse tamanho assim. Pronto. Ganha. Tá? Então assim, é isso, a gente tem que trabalhar isso. Só que
Esse negócio aqui, gente, não tem receita. Não tem receita. Tá? Então, para ti o filho funcionou, para ele vai ter que ser a religião, para ele é a importância do trabalho, para ele são os amigos, para ele é a família, para ele é a namorada, para ela é o grupo. Então, isso aqui que vocês estão fazendo aqui, trabalha frontal. Não é muito mais fácil a gente fazer em conjunto? Não é? Né? Tipo assim, ó, quando a gente se dá mal sozinho, a gente fica indignado. Mas se a gente se dá mal com alguém junto, se a gente entra numa furada com alguém junto, não dói tanto, né? Então, se a gente está num tratamento sozinho, é muito mais difícil. Agora, se tem eu e os meus dois parceiros, um cai, o outro puxa. Aliás, não deixa cair. Não deixa cair, te levanta daí. Né? Então, assim, vocês têm que buscar, vocês têm que buscar no entorno de vocês, no que vocês vão se apoiar para conseguir silenciar o córtex lagarto, que é instintivo. Então, vocês têm que usar o frontal, que é o humano, que é o racional, que é valores, é o que eu de fato dou importância na minha vida, porque o miolo lá vai gritar. O miolo vai pedir, vai o lagarto vai pedir, vem, vai pedir. Vem que é bom. Vai pedir. Vem que é bom. E esse aqui vai dizer, é bom inicialmente, E mas vai e pensar que depois? é bom, vai E A depois? consequência não é Qual boa. é a consequência Vou disso? ficar daquele jeito, vou ficar espiado, vou ficar mal, pensando um monte de besteira das Exatamente. pessoas, desconfiado do mundo. Exatamente. Vou virar um animal. E a razão? Ah. Ela não pensa. Por acaso, eu tenho então, tipo, o meu irmão, meu ali, que tá construindo comigo, aí no caso eu perderia ele, tá? Mas no caso, eu não perdi ele, ele tá lá fora ainda usando. Tem como eu me esperar outra coisa pra me parar? Tem um... Claro, claro. O problema é assim, ó, eu não posso dizer pra ti o que tu tem que fazer. Como eu disse, não tem uma receita. Né? Então, por que, por exemplo, assim, como é que é o amor exigente, né? O que ele vem trabalhar com vocês aqui? Ele trabalha, o seu Sérgio é um filósofo, na verdade, né? Ele viajou o mundo todo, ele é amor exigente, né? Ele trabalha sobre depoimentos, cada um dá o seu depoimento das Ele drogas. tem um tipo de abordagem. Tem. Né? Mas ele Então, é um assim, cara muito inteligente. tem outras pessoas que vão na religião. Então, na verdade, essa questão que vocês estão aqui, e a Carmela me pegou na corrida, isso aqui não é combinado de fala porque eu não estou falando por causa da Carmela, gente. Isso que vocês estão fazendo aqui é importante pelo seguinte, vocês estão tendo contato com possibilidades. Tá? Então, assim, ó, pode ser que venha aqui, vamos supor que venha aqui um líder evangélico, um líder espírita, um líder budista. 3, 4 aí vão se identificar e vão dizer, isso pra mim faz sentido. Os outros podem dizer, não, pra mim não serve. Agora, tem gente, ou tu te espelha em alguém, né? Então, na verdade, assim, vocês têm que buscar essas alternativas para ver qual que para ti vai te dar força, né? Não tem como eu te dizer em quem tu vai te espelhar ou em quem tu vai pensar. Aí o cara vai ter que usar bem o cérebro, para usar uma pessoa certa para não ter essa alternativa, né? Escolher errado, eu errei e vou de novo. Aí se o cara ficar nessa fase, vou de novo, não tem como eu te dar uma receita, né? Não tem como eu te dizer isso. Na verdade, tu tem que buscar alternativas, tu tem que buscar uma alternativa que para ti faça sentido. Né? Então, daqui a pouco tem alguém aqui que gosta de escrever, tinha um colega lá que escreveu o livro, ou o outro que gosta de tocar um instrumento. Bom, se eu continuar usando droga, vai prejudicar essa minha habilidade, que é algo que para mim dá sentido à minha vida. Né? Então, é uma questão de buscar o que para vocês reforça, faz com que o frontal silencie esse cara aqui. Porque vocês sabem mais do que eu que a briga é feia. Né? Então, assim, leiam, busquem artes, assistam coisas, conversem, aprendam. Né? Eu, por exemplo, no meu Réveillon desse ano, eu passei num centro budista. E isso me deu
naquela semana lá coisas fizeram sentido para mim. Então a gente tem que ter contato com essas coisas, né? Pode ser que para outras pessoas o budismo não me diga nada, né? Mas